E eu quero dar exemplo para vocês de um gatilho mental que eu sou apaixonada também, é o gatilho mental da história. O gatilho mental da história, ele, na minha opinião, é o mais abrangente. Ele consegue ter a atenção do seu cliente, reter o seu cliente e conectar com ele. Você pode usar o gatilho mental em dois tipos de situação. Você pode trabalhar a história de algum cliente que você tenha, né? Ou a sua própria história, tá? Então, você vai trabalhar a história do seu cliente, contando, vamos supor que o cliente chega e ele contou alguma coisa que você lembrou de um outro cliente que você já atendeu. Isso não pode ser forçado, tá, gente? Isso tem que ser muito natural. Quanto mais tempo você tem de mercado, mais repertório você vai ter. E às vezes você vai contar uma história e na segunda vez que você contar, você já conta com outra propriedade, você já consegue encurtar e ser mais enfático naquele ponto que você quer evidenciar, tá? Às vezes você percebe que você foi muito detalhado, para alguns clientes faz muito sentido, tem cliente que gosta dessa percepção de detalhe, e alguns outros clientes são mais práticos, querem ter um pouco mais de agilidade. Então você tem que ir criando esse storytelling seu de acordo também com a fala sua, tem que ser de acordo com a persona, com o cliente que está te ouvindo do outro lado. Mas ele é um gatilho sensacional, tá? Então você pode estudar as histórias do seu cliente, aqueles clientes que você já atendeu e fazer conexões com aquele possível cliente que está ali no atendimento, seja pessoal, por telefone, por WhatsApp. Então ele vai evidenciar alguma coisa e você vai contar uma história para ele. E essa história tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Mostrar para o seu cliente que você tem credibilidade, que você tem posicionamento, que você tem entrega muito importante, tá? Então, um dos gatilhos importantes que a gente pode ter, por exemplo, é contar para o seu cliente, né, de alguma situação que você passou e que você conseguiu passar por ela, né, transpor essa situação com o seu profissionalismo, mesmo havendo falhas, que é importante mostrar para o cliente que sim, certamente vão ter falhas, afinal a gente trabalha com eventualidade, né? O evento é isso. E é muito importante você transmitir para ele que mesmo havendo falhas, você se esforça para ter a melhor entrega possível, tá? Então esse tipo de posicionamento é muito interessante. Então você vai, vamos supor que ele cita o lugar que ele pretende casar, ou ele quer casar na praia, e você vai contar uma história agradável, porque nesse momento você está tentando atingir a conexão com esse cliente, né? Você não tem a conexão dele ainda. Então você não vai chegar falando para ele de coisas ruins, né? Porque ele vai falar, gente, mas esse cara é muito negativo, só falou coisas negativas, eu tô aqui atrás de sonho. Então esse primeiro momento, é difícil você trabalhar muito com coisas negativas, ele é importante em outro tipo de gatilho mental. A gente estuda vários gatilhos mentais no método Trust. Ele é importante no gatilho mental que a gente chama de dor e prazer, porém ele tem que ser usado na hora certa, senão o cliente pode te achar muito negativo, porque você está jogando água fria, né, no sonho dele. Então olha só, a história do cliente você pode trazer nesse sentido, né, de que você pode fazer uma conexão de alguma coisa que ele falou, naquela fala que ele teve com você. Isso é um gatilho mental que a gente chama de conexão, um gatilho mental de conversa. Você já se conectou, já começou a conversar com o seu cliente, já percebeu algumas características dele. Aí você vai trazer de um outro cliente que aconteceu e contar algo positivo e alguma coisa que você teve uma atitude que fez uma diferença enorme para a entrega final do seu trabalho, tá? Bem, e você pode contar outro tipo de história, que é a sua história. A sua história também é muito importante. Como que você começou nesse mercado? O que te fez apaixonar? Às vezes, a forma como você começou, ela não tem uma história muito atrativa, mas em algum momento ali você tomou aquilo como realmente propósito da sua vida, né? E a forma de você contar, o que te fez apaixonar por essa área, o que te fez abrir mão de uma série de coisas que um fornecedor de eventos abre mão, do final de semana, de estar com a família, de trabalhar no final de semana e não conseguir folgar durante a semana porque ele tem que atender os próximos clientes ou os possíveis clientes. Então tudo isso é muito abrir mão, né? E às vezes as pessoas não deixam isso claro. Por que elas escolheram, né, fazer esse segmento e se dedicar a isso, abrir mão de tantas coisas? Em algum momento ali você se apaixonou, aí você volta lá atrás e lembra o que te fez escolher esse segmento. Comece a construir essa história, tenha o hábito de fazer isso. A primeira vez que você contar, na hora que você estiver atendendo um futuro cliente, às vezes você não vai se sentir tão confortável. Na segunda vez você já adequa o seu discurso e você começa a perceber. E cada vez que você contar a sua história, você vai fortalecer para você mesmo aquela sementinha que você tinha quando você decidiu
né, empreender e começar um negócio dentro da área de eventos. Isso é bom também, é terapêutico, né? E além disso, o outro cliente, o outro, né, que está ali na outra ponta, ele vai começar a te entender, a respeitar melhor o seu trabalho, a colocar valor. Então, toda essa história que você conta, além de conectar com o seu cliente, que é o objetivo principal da história, é você trazer esse cliente mais para perto de você e ele perceber os valores, a sua entrega completamente diferente dos seus concorrentes.